Milionário enfrenta racismo contra a avó negra e faz 4 estrelas mudarem o funeral. Lucas sempre teve tudo: dinheiro, status, um apartamento luxuoso em São Paulo e que poderia abrigar uma família inteira. Mas dentro de seu peito algo aperta. Solidão? Sim, uma solidão que aumenta a cada dia. Ele vive numa correria entre reuniões, eventos e festas, cercado de amigos que parecem reais, mas são apenas sombras em sua vida. E então a notícia inesperada. Sua avó, a mulher que sempre lhe contou histórias de coragem e superação, partiu. A dor é profunda, mas há algo mais, uma pressão. Organizar o funeral da matriarca não é só um ato de amor, é um espetáculo social. Ele tem que fazer tudo perfeito. Lança mão de seus contatos, amigos influentes que prometem ajudar. Mas, nos bastidores, as opiniões que ecoam são cruéis. Quem se importa com uma avó qualquer? Um gozo desconfortável percorre suas articulações. Ele escuta risadas, murmúrios desprezíveis. Mas, ao mesmo tempo, sabe que sua avó enfrentou racismo, pobreza e, mesmo assim, construiu uma vida digna. As cartas que ele descobre entre os pertences dela revelam um amor que superou barreiras. Uma história de resistência que nunca imaginou ser tão poderosa. Enquanto revira as memórias, suas mãos tremem. Cada página das cartas que lê faz seu coração acelerar. A história de sua avó é um mural vibrante de lutas. As ruas que ela conhecia estão repletas de vida e dor, refletindo o que ele deve agora enfrentar de forma honesta. No entanto, as celebrações luxuosas que ele planejou parecem tão distantes da história dela. Ele começa a questionar a vida que levou, a superficialidade que o envolve. No dia do funeral, a pressão explode, os amigos influentes aparecem, a falsa camaradagem brilha com risos vazios. Quando ele se levanta para fazer um discurso, as palavras se emaranham em sua garganta. E é nesse momento que ele vê as expressões de reprovação, o sussurrar entre a multidão. Sua avó não era só uma avó. Ela era a voz de muitos que lutaram e caíram. Um choque atravessa o ar quando um velho conhecido de sua avó, alguém que conhecia os detalhes de sua jornada, se ergue. Você não conhece sua verdadeira herança, Lucas. Essas palavras reverberam como um eco, e algo dentro dele se rompe. Ele se vê frente a frente com verdades que não pode ignorar. O que ele ignorou por tanto tempo explode em cores vibrantes diante dele. E justo quando um mistério do passado parece abrir uma porta para sua identidade, um acidente inesperado interrompe a cena. A sala cai em silêncio. Olhos se voltam para o que ocorreu. O choque coletivo é palpável. O que será do futuro de Lucas agora que as memórias de sua avó e a história apenas começa a se desenrolar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o silêncio tomou conta do ambiente, Lucas sentiu sua respiração falhar. Estava tão absorto nas palavras do velho conhecido de sua avó que mal percebeu que o olhar da multidão havia se direcionado para um canto da sala. Um movimento súbito, um grito estrondoso. O som do corpo caindo no chão fez seu coração disparar. Era uma mulher, alguém que ele conhecia, mas não estava claro quem. O choque foi imediato, murmúrios eclodiram. O que aconteceu? Ele ouviu alguém exclamar. As pessoas começaram a se aglomerar em volta, curiosas e apreensivas. O mundo de Lucas girava como em um turbilhão. Ele olhou para o homem que ainda estava de pé, suas palavras ecoando em sua mente.
Você não conhece sua verdadeira herança, Lucas. A frase parecia flutuar no ar, desafiadora. E inquietante. Lucas, ainda em estado de choque, desviou o olhar da multidão e correu na direção da mulher caída. Ele não sabia quem ela era, mas a angústia estampada no rosto dos que a rodeavam o envolveu. Havia algo familiar sobre ela, algo que ele não conseguia identificar. Ele se ajoelhou, tentando ver seu rosto, suas feições. E então, a ficha caiu. Era uma amiga de infância de sua avó. Alguém que ele apenas ouvira mencionar em histórias longínquas. Mas não era só isso. O queixo dela estava machucado e havia algo no seu olhar. Uma mistura de pânico e reconhecimento. Lucas sentiu um nó na garganta. Ela sabe algo. A ideia veio como um choque elétrico. Ele fechou os olhos por um momento, desejando que aquele instante fosse só um pesadelo. Quando abriu os olhos novamente, a mulher começou a murmurar. As palavras eram sutis, quase inaudíveis, mas ele conseguiu ouvir seu nome, Olga. No instante em que mencionou o nome, uma onda de lembranças invadiu a mente de Lucas, memórias que ele não sabia que tinha. Olga. A mulher que sua avó sempre falava com tanto carinho. A amiga que ajudou em décadas de luta e resistência. Mas por que ela estava ali naquele funeral? E por que estava caída diante dele? O olhar da multidão se tornava cada vez mais intenso. Entre sussurros, palavras de preocupação e espanto. Foi quando, de repente, Olga levantou a mão e todos silenciaram. Você precisa saber, Lucas. Sua avó não era quem você pensava que era. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Pulsos de tensão correndo pela sala. Uma expectativa insuportável. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Ele sabia que o que estava para ouvir poderia mudar tudo e já não tinha como voltar atrás. Olga respirou fundo. Ela guardou segredos, muitos segredos. Coisas que nem você nem eu sabíamos até hoje. As pessoas ao redor certamente não estavam preparadas para isso. Ele viu olho a olho com os amigos, com aqueles que se mostraram insinceros, e sua mente estava uma tempestade. Que segredos? O que sua avó havia escondido? Olhos arregalados e boca aberta. Aquela revelação pendia no ar, carregada de mistérios. E ali, enquanto a sala começava a se agitar, qualquer expectativa de um funeral solene e respeitoso se desfez. Lucas estava prestes a descobrir algo que desafiaria cada fundamento de sua vida. A verdade sobre suas raízes e a oportunidade de se reconectar com uma história que a vida inteira havia sido apagada. Um grito, outra agitação, um cheiro de fumaça. Algo estava errado. O que mais estava prestes a acontecer? E o que mais ele ainda não sabia? A resposta estava prestes a emergir das sombras, e Lucas não conseguia adivinhar se estava pronto para encará-la. Lucas estava paralisado. As palavras de Olga ainda reverberavam em sua mente. Sua avó não era quem você pensava que era. O que isso significava? O ambiente estava carregado de tensão. Os olhares da multidão pareciam pesar toneladas. Um silêncio absoluto dominou a sala, rompido apenas pelo som frenético de batimentos cardíacos. Ele olhou para a mulher, seu rosto agora pálido, o olhar fixo nos dele, como se quisesse transmitir uma verdade oculta. O nó na garganta de Lucas se apertou. O que mais sua avó havia escondido? Mas antes que ele pudesse processar as informações, um grito estrondoso cortou o ar. Fogo! Alguém berrou. Um cheiro forte de fumaça começou a invadir o ambiente. Em segundos, as pessoas ao redor começaram a gritar e correr em direções opostas. O pânico se espalhou como uma epidemia. A sala, que antes era cheia de sussurros indignados e olhares curiosos, agora se transformou em um caos absoluto. Lucas sentiu o medo se espalhar por seu corpo. Ele precisou agir. Ignorando os gritos, ele se inclinou para ajudar Olga, que parecia confusa e atordoada, tentando se levantar. Venha, precisamos sair! Gritou,
puxando-a pela mão. Mas o que ele não percebeu foi que atrás dele uma sombra se movia rapidamente. As chamas começaram a lambê-lo. A luz intensa iluminou rostos aterrorizados. Ele estava cercado pelo desespero e pela urgência. Mas algo na fumaça o fez hesitar. Ele se virou e viu um amigo de infância, um cara que sempre estivera ao seu lado, agora com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Lucas, ajuda! Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a expressão nos olhos do amigo. Uma mistura de medo e algo mais, indignação. O que estava acontecendo? As labaredas consumiam-o atrás, os gritos ecoavam, mas algo dentro dele se desligou do pânico e focou naquele olhar. De repente, tudo ficou mais claro. O amigo gritou novamente: "A verdade está queimando. Não podemos deixar que ele queime a herança da sua avó." Ele estava se referindo a um cofre que Lucas nem sabia que existia. Um cofre cheio de segredos, heranças e verdades. Agora, ele estava prestes a ser consumido pelo fogo. Olhando entre a confusão e o fogo, Lucas sentiu o coração disparar. Será que o que sua avó guardou dentro daquele cofre mudaria tudo? Com um impulso frenético, ele começou a correr em direção à parte de trás do salão, onde havia um pequeno armário que ele se lembrava de ter visto. Se havia mais segredos a serem revelados, ele precisava deles agora. Olga estava sendo arrastada por uma onda de pessoas, e Lucas se virou para olhá-la mais uma vez, sua mente se debatendo entre salvá-la ou salvar as respostas que precisava. O amigo, agora quase fora de vista, gritava: "Vamos, Lucas! O futuro da sua família está ali." Enquanto ele se direcionava ao armário, sentiu um tremor nas pernas e a adrenalina pulsando nas veias. As chamas atrás dele estavam crescendo, mas sua determinação se tornava cada vez mais forte. O que mais ele poderia descobrir? Ele se deparou com o armário enferrujado, as chamas dançando ao fundo e o tempo correndo. Ele arrombou a porta e, diante dele, um cofre antigo e empoeirado. A combinação era um mistério, mas era agora ou nunca. Ele precisava saber. Enquanto isso, a fumaça abafava seu grito, e as pessoas ao redor pareciam fugir em círculos, sem saber o que fazer. A sala desvaneceu em um cenário apocalíptico de sombras e luzes. E no ápice daquele momento, uma das chamas atingiu a cortina mais próxima. Um estouro profundo ressoou e Lucas saltou para trás, o cofre quase ao alcance. Mas no próximo instante, a verdade que ele buscava estava prestes a vir à tona, e com ela uma revelação que redefiniria tudo o que ele pensava que sabia sobre sua história. Então, uma sombra enorme se ergueu atrás dele. O que era? Ele se virou para encarar o desafio que se aproximava. Seria verdade ou mais mistérios ardendo em chamas? Lucas estava paralisado. As palavras de Olga ainda reverberavam em sua mente. Sua avó não era quem você pensava que era. O que isso significava? O ambiente estava carregado de tensão. Os olhares da multidão pesavam toneladas. Um silêncio absoluto dominou a sala, rompido apenas pelo som frenético de batimentos cardíacos. Ele olhou para a mulher, seu rosto agora pálido, o olhar fixo no dele, como se quisesse transmitir uma verdade oculta. O nó na garganta de Lucas se apertou. O que mais sua avó havia escondido? Mas antes que ele pudesse processar as informações, um grito estrondoso cortou o ar. "Fogo!" Alguém berrou. Um cheiro forte de fumaça começou a invadir o ambiente. As chamas estavam se espalhando rapidamente. Em segundos, as pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas. O pânico se espalhou como uma epidemia. Lucas, atordoado, precisava agir. Ignorando os gritos, ele se inclinou para ajudar Olga, que parecia confusa e atordoada. "Venha, precisamos sair!" gritou, puxando-a pela mão. Mas algo apareceu atrás dele, uma sombra que o fez hesitar. Quando ele se virou, viu uma figura familiar. Era Ana, a ex-namorada que ele não via há anos.
mas que sempre teve um lugar especial em seu coração. Ela estava descontrolada. Lucas, você precisa saber, gritou claramente apavorada. É tudo uma armadilha. Eles querem que você queime junto com sua herança. No momento, Lucas ficou paralisado. Armadilha? Que armadilha? Ele queria entender, mas o calor das chamas começou a invadir seus pensamentos. Quem são eles? O que você está dizendo? Ele sentiu o pânico subir, mas a urgência na voz de Ana o impulsionou a agir. A sala estava se transformando em um inferno. Enquanto ele segurava Olga e puxava Ana, a multidão entrava em um frenesi. Olhares de reprovação, murmúrios indignados. Ele sentiu que os amigos estavam adiando a verdade e a angústia aumentou. O tempo estava se esgotando e o desejo de descobrir mais ficava mais intenso a cada segundo. Ana se aproximou. Diga-me que você não acreditou que sua herança estava apenas no cofre. São segredos mais profundos. Olhando nos olhos dela, Lucas percebeu que havia algo a mais que ele não compreendia. Foi então que um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A parede atrás do cofre desmoronou, revelando um compartimento escondido que ninguém jamais havia notado. Ele viu algo brilhante, algo que parecia um documento ou um velho álbum de fotos. A curiosidade correu nas veias de Lucas. Olha! O que é aquilo? As pessoas do salão pararam por um segundo. O medo parecia ter congelado seus corpos. Lucas sentiu uma onda de força. Se fosse uma resposta, ele precisava descobrir. De todo o caos, ele sabia que aquilo poderia mudar tudo. Ele correu até o compartimento desmoronado, as chamas dançando ao seu redor. E naquele instante, quando ele alcançou o que parecia ser um caderno desbotado, uma voz conhecida ecoou em sua mente. Você ainda não está pronto para saber. Lucas hesitou. As chamas estavam se aproximando. Ele sentiu o calor em sua pele, mas algo lhe dizia que a verdade estava ali, enterrada sob as cinzas do passado. Mas antes que pudesse abrir as páginas, uma mão forte agarrou seu braço. Pare, você não deveria abrir isso. Era um dos amigos, com expressão de horror. Se fizer isso, tudo mudará para sempre. O que isso significava? A sala em volta queimava, as pessoas gritavam, e no centro da confusão, o que ele segurava nas mãos parecia o único fio de esperança para entender sua verdadeira herança. Mas a que custo? A sala caiu em um caos absoluto, e Lucas estava prestes a descobrir que a verdade pode ser uma chama que queima muito mais do que apenas a superfície. Lucas estava paralisado. As palavras de Ana cortaram o ar, e a sala ao seu redor parecia pegar fogo, não só pelas chamas que consumiam as paredes, mas pela verdade prestes a emergir. Seu amigo ainda o segurava, com um olhar desesperado. Pare, você não deveria abrir isso. Ele insistia enquanto a fumaça começava a invadir seus pulmões. Lucas sentiu a pressão aumentar, seu coração batendo como um tambor. A tensão estava no ar, quase palpável. O calor das chamas atrás deles aumentava, mas a urgência de descobrir a verdade era igualmente forte. Eu preciso saber, Lucas gritou, olhando de Ana para o amigo. Mas, enquanto ele estava ali, indeciso e perdido, Olga começou a se levantar, com uma expressão de confusão e determinação. Então, o estrondo ensurdecedor cortou o barulho do pânico. A estrutura do salão estremeceu quando um pedaço do teto desabou perto de onde Lucas estava. A chama aumentou e gritos ecoaram. Em meio ao desespero, o impulso tomou conta dele. Ele se voltou para o cofre, determinando que não poderia deixá-lo para trás. Mas naquele instante, algo que ele não esperava aconteceu. Ana, que parecia tão desesperada para que ele não abrisse, empurrou o amigo para o lado e, com um movimento rápido, agarrou o cofre. Não, eu vou fazer isso, ela gritou. Lucas ficou atordoado. Por que ela estava tão comprometida em impedir que ele descobrisse o que estava dentro? A multidão ao redor estava em frenesi. Ana, não! O que está acontecendo?
ele gritou. Mas os olhos dela estavam fixos no Coffey, como se fossem um pacto, como se fosse o seu destino. O que ela sabia que ele não sabia? O tempo parecia desacelerar enquanto ele assistia ao drama se desenrolar. Ana virou-se para ele com um olhar, cheio de dor e raiva. Você não entende, Lucas. Isso não é só sobre você. Essa herança é mais do que segredos, é uma tradição que precisa ser protegida. Nesse momento, o chão sob eles tremeu. Lucas viu que a fumaça começou a preencher um espaço, e a luz do fogo iluminou o grave olhar em seu rosto. E aí a bomba caiu. Você precisa saber quem realmente é a sua família. Não é só sua avó. Você nunca conheceu a verdade. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. Ele não só havia perdido sua avó. Agora, ele estava prestes a perder sua identidade. De repente, uma onda de memórias passou pela sua mente. Imagens de uma infância. De risadas e histórias que ele sempre acreditou serem apenas fantasias. Era um legado? E o que mais havia sido escondido? Antes que ele pudesse processar, a sombra que ele evitava atrás se tornou clara. Outro amigo, que tinha os olhos brilhantes de medo. Lucas, não acredite nela. Ela está tentando proteger algo muito mais obscuro. Algo que te envolve. Foi como se um duto de ar fresco tivesse entrado em seus pulmões. O que estava acontecendo? As chamas dançavam. E a verdade que estava prestes a ser revelada parecia muito maior do que um simples Coffey. Em um movimento rápido, ele se virou para a parede, onde vários rostos se viravam para a cena diante deles. Tudo aquilo estava sendo desmoronando. No auge do caos, um novo ruído ecoou, um grito estrondoso. As chamas estavam se aproximando, e a sala começou a desmoronar. Enquanto elementos da estrutura caíam, Lucas fez uma escolha. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que estivesse sendo arrastado por um turbilhão de emoções, mesmo que isso significasse confrontar Ana, e tudo o que isso poderia significar para eles. Que verdade você está escondendo, Ana? Sua voz era um desafio agora, cortante e direta. O peso da afirmação pairava no ar. E em meio ao pânico e às chamas, ele percebeu que aquela cena não era só sobre perda e luto, mas sobre a luta por uma identidade que ele sequer sabia que tinha. Enquanto tudo ao redor começava a se desmoronar, algo brilha em seus olhos. O que mais poderia desequilibrar a balança? Uma segunda sombra se ergueu ao fundo. Lucas sentiu calafrios. O que mais estava por vir, escondido nas sombras? E então, antes que pudesse entender, um pedaço do teto desabou diretamente sobre eles. A tela da vida de Lucas, a história que ele sempre acreditou ter controle, estava prestes a mudar para sempre. Lucas estava paralisado. As palavras de Ana cortaram o ar, e a sala ao seu redor parecia pegar fogo, não só pelas chamas que consumiam as paredes, mas pela verdade prestes a emergir. Seu amigo ainda o segurava, com um olhar desesperado. Pare, você não deveria abrir isso, ele insistia enquanto a fumaça começava a invadir seus pulmões. Lucas sentiu a pressão aumentar, seu coração batendo como um tambor. A tensão estava no ar, quase palpável. O calor das chamas atrás deles aumentava, mas a urgência de descobrir a verdade era igualmente forte. Eu preciso saber, Lucas gritou, olhando de Ana para o amigo. Mas enquanto estava ali, indeciso e perdido, Olga começou a se levantar, com uma expressão de confusão e determinação. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o barulho do pânico. A estrutura do salão estremeceu quando um pedaço do teto desabou perto de onde Lucas estava. A chama aumentou e gritos ecoaram. Em meio ao desespero, um impulso tomou conta dele. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar Ana. E tudo o que isso poderia significar para eles. Que verdade você está escondendo, Ana? Sua voz era um desafio agora, cortante e direta. O peso da afirmação pairava no ar, e em meio ao pânico e às chamas, ele percebeu que aquela cena
não era só sobre perda e luto, mas sobre a luta por uma identidade que ele sequer sabia que tinha. Quando tudo parecia desmoronar, uma sombra se ergueu atrás dele. Era uma figura familiar, mas lhe casada em meio ao caos. Lucas não podia se dar ao luxo de divertir. Um corpo cinza atravessou a fumaça, e ele reconheceu a pessoa. Perdida e sem forças, era uma mulher estranha que ele não via há anos. Uma familiar distante que sua avó mencionara apenas em sussurros. O olhar dela era de puro desespero. Lucas, não! A mulher gritou com uma voz trêmula. A verdade que você está prestes a descobrir pode acabar com tudo. Nesse momento, a sala começou a ficar ainda mais caótica, mas não por causa das chamas. Pessoas começaram a gritar, não de pânico, mas de algo mais profundo, algo que balançava as fundações daquelas relações. Por instinto, Lucas se virou para a mulher. Quem é você? O que você sabe sobre a minha avó? Suas palavras saíam como um projétil, carregadas de emoção e loucura. Não havia espaço para mendigar respostas. Ele precisava delas agora. Ela deu um passo à frente, em meio à fumaça, olhos arregalados. Você não entende, sua avó, ela não é a única. Há mais de nós. Sua voz tinha um timbre familiar, mas de repente, tudo mudou. A sala parecia ficar mais intensa, como se o fogo revelasse verdades escondidas. Foi então que uma onda de choque o atingiu. O amigo, que ainda estava ao seu lado, soltou a mão dele e se afastou. Uma expressão de traição atravessando seu rosto. Você não pode fazer isso, Lucas. Se eles descobrirem, será o fim de todos nós. Um grito ecoou enquanto o teto começou a desmoronar mais intensamente. Lucas olhou entre ambos confuso. Que todos nós? Do que você está falando? A confusão o envolvia como uma névoa. Mas a mulher sorriu, algo sombrio em seu olhar, e o caos ao redor tornou-se um pano de fundo silencioso. Você é parte de algo muito maior, Lucas. A herança da sua avó é a sua herança também. Não é apenas sobre um cofre. É sobre quem você realmente é. A tensão explodiu ao redor dele, como se o mundo inteiro estivesse em chamas. Ele olhou para Ana e seu amigo, seu lugar no meio de tudo. Como ele poderia ser parte de algo que ele não entendia? Como eles todos estavam conectados? E então, a verdade o atingiu como um golpe. O que mais estava oculto? O que mais sua avó carregava em seu coração que agora estava prestes a ser consumido? Com esses pensamentos girando na cabeça, ele viu uma sombra se movimentar no canto do seu olhar. Antes que pudesse reagir, um novo som ressoou na sala. Uma porta se abrindo, revelando uma saída que irradiava luz. Lucas, vem! Gritou a mulher e seus olhos brilhavam. Antes que tudo se perca, descubra quem você é. Antes que a verdade te consuma. E antes que ele pudesse dar um passo, o chão sob seus pés começou a tremer. O que estava prestes a acontecer? Ele se sentiu dividido entre a saída, a verdade e a possibilidade de perder tudo. O fogo estava mais perto, e ele não sabia se deveria correr ou enfrentar as chamas. O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza é que nada seria como antes. Lucas hesitou na entrada do compartimento iluminado, a tensão no ar o fazendo sentir como se pudesse explodir a qualquer momento. Mãos trêmulas, coração acelerado. Antes que tudo se perca, a frase da mulher o assombrava. Mas o fogo estava mais perto, uma ameaça iminente. Ele respirou fundo e, com um movimento decidido, entrou no espaço. O ar estava pesado, carregado de poeira e memórias esquecidas. Ele olhou ao redor, sentindo que ali havia algo mais profundo do que só segredos sobre sua avó. Então ele viu um álbum de fotos, encadernado em couro desgastado. Seus dedos tremiam quando pegou, a ligação com sua família pulsando sob sua pele. Mas, enquanto ele começava a abrir as páginas, algo chamou sua atenção. Ana estava ali com uma expressão que misturava determinação e desespero.
Lucas, não faça isso! Ela gritou, e a voz dela parecia ecoar no espaço feito de sombras e lembranças. Por quê? O que você está escondendo? Lucas estava prestes a estourar. O calor começou a queimar sua pele, as chamas dançando ao fundo, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais poderosa que o medo. Por que não somos apenas você e eu, Lucas? Nós nunca fomos. O resto da frase dela desapareceu sob o rugido do fogo. Antes que ele pudesse reagir, uma explosão repentina estremeceu a sala, e a porta pelo qual ele entrou desabou com impacto. Lucas e Ana foram empurrados para trás, caindo no chão, enquanto pedaços de madeira e fumaça voavam ao redor. Ele levantou a cabeça, procurando por Ana. Mas ao invés dela, sua atenção foi capturada por uma figura emergindo das sombras. Um homem alto, com um olhar reconhecidamente familiar. Seu coração parou. Papai? A confusão o consumiu. Como ele podia estar ali? Todos acreditavam que ele estava morto. O olhar do homem era intenso, quase profético. Lucas, precisamos conversar. A verdade que você busca está mais próxima do que pensa. Ele se aproximou. O ambiente ao redor ainda pegando fogo. A fumaça começando a encobrir tudo. A sensação de traição e confusão aumentava em Lucas. Mas como? Você não devia estar aqui. Ele mal respirava. Era um turbilhão de emoções. O que isso significava? O homem que lhe contava histórias quando era criança, agora na sua frente, em um momento tão caótico. Ana levantou-se, deslocada. Ele não está falando a verdade, Lucas. Tudo isso é uma armadilha. O choque em seu rosto traía seu medo. Mas Lucas se virou para seu pai, procurando respostas. Não, Ana. É hora de você ouvir isso. Sua avó, ela nos manteve afastados por tanto tempo. Ela sabia que isso aconteceria. A voz do homem era firme, como se a vida inteira tivesse se preparado para aquele momento. Lucas olhou para Ana, que estava paralisada, a expressão fechada. O fogo rugia ao fundo, e sua mente girava. Como assim a avó tinha guardado os segredos? E qual era a ligação entre eles? Então, outra onda de calor irradiou da direção do cofre. Algo estava prestes a explodir novamente. Você tem que pegar o cofre, seu pai gritou enquanto a sala começava a despencar. Olhos arregalados, Lucas hesitou. Pensar em tudo o que estava acontecendo era demais. E o que seu pai disse parecia uma alucinação. Não, Lucas, você não sabe. Ana interrompeu, tentando se fazer ouvir enquanto as chamas começavam a iluminar o ambiente. Sua avó, ela fez isso para te proteger de algo maior. Você não pode apenas pegar coisas assim. Mas a urgência a levou a ficar em silêncio. O pai de Lucas gritou novamente. Agora, Lucas, se você não descobrir a verdade, perderá tudo. Um impulso frenético, Lucas se lançou em direção ao cofre enquanto o espaço ao redor deles pareceu desmoronar. Ele precisava descobrir os segredos, precisava entender. O cofre se tornou seu foco. Com mãos rápidas, ele começou a girar a chave enquanto as chamas se aproximavam e a sala parecia um pesadelo. O que mais poderia ser destrutivo quando tudo parecia queimar? A verdade estava quase ao alcance, e antes que ele pudesse abrir completamente, uma sombra profunda surgiu atrás dele. Seria o caos? Ou a revelação que mudaria tudo de novo? Um último grito ecoou na fumaça ao redor, e Lucas sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Lucas hesitou na entrada do compartimento iluminado, a tensão no ar fazendo seu coração disparar. O tempo parecia estar contra ele. Cada segundo contava enquanto as chamas dançavam cada vez mais próximas. Ele respirou fundo e, com uma determinação renovada, finalmente abriu a porta do cofre. Uma luz intensa irrompeu no espaço empoeirado, quase a sugerir que ali dentro havia mais do que apenas objetos, mas a própria essência de sua família. Ele estendeu a mão e puxou o primeiro objeto que viu. Um álbum de fotos encadernado em couro desgastado. Uma onda de nostalgia o atingiu.
O cheiro do papel envelhecido trouxe lembranças de risadas, de histórias sussurradas à luz da noite. Mas assim que ele começou a folhear aquelas páginas, um som ensurdecedor o fez parar. Um estrondo, seguido de gritos. Algo havia desmoronado atrás dele. Ana! Seus olhos se arregalaram e ele se virou instintivamente. Olhando para trás, viu-a lutando contra a fumaça e o caos. Suas mãos estavam nos cabelos, e o pânico era palpável em seu rosto. Lucas, vem rápido! Não temos tempo! Mas ele não conseguia desviar o olhar do que tinha em mãos. O álbum estava começando a grudar, suas páginas se desfazendo sob o calor. Uma sensação estranha começou a se formar em seu peito. Algo não estava certo. Ana correu até ele, mas enquanto se aproximava, tudo se tornou um borrão. Lucas, gritou, isso não é só sobre você. Você não pode abrir isso. O que Ana estava tentando esconder? Antes que pudesse responder, uma nova figura surgiu em meio à fumaça. Era seu pai, com um olhar sério e determinado. Lucas! Ele gritou. Precisamos falar! A intensidade de sua voz cortou através do ruído do fogo. Você não estava aqui. Lucas mal podia acreditar. Todo seu mundo parou quando se deparou com aquele olhar familiar, ao mesmo tempo confortante e aterrador. Olhando do pai para Ana, ele sentiu sua mente girar. É uma armadilha, Lucas. Ele mente. Ana recuou, sua expressão desesperada. O calor se intensificava e ela parecia ter medo do que estava prestes a acontecer. Não é mentira! O pai de Lucas disparou. Sua avó, ela não era apenas uma avó. Havia segredos sobre quem somos, sobre nossa linhagem. O que você tem nas mãos é perigoso. Lucas se sentiu perdido. O que ele não sabia? Como poderia sua avó estar envolvida em algo tão grande? Os rostos de Ana e seu pai se tornaram uma luta de olhares, cada um buscando a verdade que o outro tentava esconder. E então, dentro da confusão, algo mais aconteceu. Ele não é seu pai. Uma voz suave, mas firme, surgiu por trás do pai de Lucas, causando um arrepio na espinha dele. Era uma mulher que parecia uma estranha, mas havia algo na maneira como olhava para ele que fez seu coração palpitar. A verdade deve ser revelada. Agora, o mundo parou por um segundo. Lucas sentiu um nó na garganta. Não conseguia entender. O que você quer dizer? Ele não é meu pai? Suas palavras escaparam como um sussurro aflito. Ele pode ter a aparência dele, mas a linhagem é outra. A mulher se aproximou e seus olhos brilharam. Resolva isso antes que tudo se perca. Sua avó fez escolhas para proteger você e o mundo. Naquele instante, uma explosão nas proximidades fez a sala estremecer ainda mais. O chão tremeu e o time parecia ter parado. As chamas estavam se aproximando, consumindo tudo. O medo invadiu Lucas enquanto ele lutava para compreender a onda de revelações. A verdade estava ali, bem diante dele, mas parecia tão distante. Olha, eu não sei o que está acontecendo, gritou, sua voz ecoando na sala em caos. Quem é você e o que isso significa? Ele apontava para o álbum, que tremia em suas mãos, indicando que a revelação estava prestes a se manifestar. Você precisa abrir, gritou a mulher, e a urgência na voz dela fez a adrenalina correr por suas veias. Mas Ana estava ali, afastada, as lágrimas deslizando por seu rosto. Você não pode fazer isso, Lucas. Era como se o mundo estivesse contra ele e, ao mesmo tempo, clamando por sua verdade. E com um último intenso instante de dúvida, Lucas se preparou para abrir o álbum. O que mais poderia haver dentro? As imagens começariam a revelar uma história que mudaria. Tudo no calor daquela sala prestes a desmoronar, ele sentiu a pressão aumentar. A verdade estava a um passo de ser revelada. Mas qual seria o custo disso? E as consequências não eram apenas sobre ele. Toda a sua família estava em jogo. As chamas se aproximavam ainda mais. Ele sabia que tomar essa decisão poderia custar tudo. E antes que pudesse mudar de ideia, Lucas abriu o álbum. E a luz que dele emanou parecia seduzir, como um grito em meio à escuridão. Páginas viraram. Imagens flutuaram. Segredos gritaram em sua mente.
O que ele descobriu seria uma reviravolta irreversível. Mas ele estava preparado para encarar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que sempre acreditou. E assim, o futuro se encontrava nas páginas de sua história, prestes a ser revelado em meio ao caos. Lucas hesitou na entrada do compartimento iluminado. A luz intensa do álbum de fotos quase ofuscava seus pensamentos. Ele sentia que biografias, risos e segredos estavam caminhando em sua direção, tudo ao mesmo tempo. As chamas atrás dele rugiam, e a urgência da situação ficava mais desesperadora. Tomando coragem, ele virou as páginas, cada uma trazendo à tona um novo mosaico de lembranças. Quando olhou para uma foto antiga, tomou um susto. Era um retrato de sua avó, jovem e vibrante, cercada por um grupo de pessoas. Ao lado dela, uma mulher com um olhar familiar e um sorriso que parecia muito com o de Lucas. Seu coração disparou. Quem é ela? Pensou, ansioso. Mas a imagem seguinte o fez congelar. Era uma cena de festa, mas em primeiro plano, seu pai, com uma mulher de cabelos cacheados que ele não reconhecia. Não era a mãe que ele conhecia. O nó na garganta começou a se apertar. O que está acontecendo? Ele murmurou. O calor das chamas parecia agora uma extensão do calor da pressão que se acumulava em seu peito. Ana, ainda ao seu lado, se contorcia. Lucas, não! Isso não é tudo o que você precisa ver. O pânico em sua voz o fez olhar para ela. Então, o chão sob eles tremeu novamente, e uma parede próxima desmoronou, revelando outro quarto. O espaço que antes parecia apenas perdido na fumaça agora se expunha, prometendo mais revelações. Lucas, se você continuar, você vai se arrepender, gritou Ana, mas ele estava hipnotizado. A curiosidade queimava mais que as chamas que lambiam as paredes. Antes que pudesse pensar duas vezes, se virou e atravessou a nova abertura. E a insegurança dele logo foi substituída por algo mais sombrio. Uma mesa velha, empoeirada, estava no centro. Sobre ela havia uma caixa forte, nenhuma fechadura visível. Ele se aproximou, sentindo cada batida do coração ecoar na sala. O que está acontecendo? Ele se perguntava. Um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora, mas algo dentro daquela sala o prendia. Diana, a mulher desconhecida da foto, agora parecia dançar nas sombras de sua memória. Ele precisava saber mais. Ele bateu na caixa com as mãos e, com um esforço repentino, sentiu que a tampa se soltou, como se tivesse sido esperando por esse momento. Abrindo-a com um empurrão, ele encontrou documentos, cartas e um medalhão. Mas por trás dele algo mudou. O som de passos se aproximando entrou em seu ouvido, em meio ao caos. Ele se virou rapidamente. Era Olga, a amiga de sua avó. E com ela, naquele momento, era como se um relâmpago tivesse atingido o ar. Lucas, você não deveria estar aqui, ela disse, o olhar fixo, uma mistura de preocupação e algo que parecia ser medo. Olga, eu preciso saber. Quem é Diana? Que a minha voz escondeu. Sua voz tremia, mas a urgência estava ali. Tudo ao redor parecia um turbilhão, e ele precisava de respostas. Olga hesitou. Diana era a mulher que estava ao lado da sua avó nas batalhas. Ela não era só uma amiga. Sua avó escondeu um segredo profundo, sua verdadeira linhagem e o que acontece se você souber. As palavras dela pareciam ressoar como trovão. Lucas sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Eu sou parte de algo? Então, como se olhasse no espelho, tudo se encaixou. Uma imagem de rostos familiares se jogou em sua mente. O manto da história, que sempre lhe fora negado, agora se desnudava ali na frente dele. Sim, você precisa entender o significado disso antes que seja tarde demais, disse Olga, enquanto um novo grito ecoou lá fora. Era como se o espaço se tornasse um caldo de emoções intensas. E foi nesse instante, numa fração de segundo, que Lucas percebeu. Para além das chamas e dor,
Havia algo nas cartas. Uma combinação de informações que poderia mudar todo o seu entendimento. Ele estendeu a mão para pegar uma das cartas. Enquanto um estrondo do lado de fora fez tudo parecer desmoronar. Ana, Olga, todos gritando, tentando puxá-lo para longe do que estava se revelando. Mas não havia como não olhar. Ele abriu a carta e, ao ler, seu coração parou. O que estava escrito não era apenas uma revelação sobre sua avó. Era uma declaração poderosa que ligava a família dele a um segredo que poderia moldar tudo o que ele acreditava sobre sua identidade. E a identidade de pessoas que, até então, ele pensou que eram apenas sombras em sua vida. E antes que pudesse processar, a estrutura começou a ruir ao redor deles. O teto desabando, as últimas palavras da carta ecoando na mente dele. Você não é quem pensa que é. As chamas dançavam e Lucas se viu no centro do caos. A verdade estava ali, tudo prestes a se desvanecer. O que mais estava prestes a arrebatar sua vida? As consequências de sua descoberta permaneciam como uma bruma densa à sua frente. E a única coisa que ele sabia era que não estava mais no controle. A sala em chamas tremia, e nesse momento uma enorme sombra irrompeu, escurecendo tudo ao redor, e o que viria a seguir mudaria para sempre o curso de sua história. Lucas se sentiu paralisado enquanto o calor das chamas se intensificava. Ele estava prestes a decidir o que fazer com as revelações que pululavam em sua mente, mas a urgência do momento era esmagadora. Não havia mais tempo para hesitar. O álbum em sua mão parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e ele sabia que precisava abrir completamente. Com um movimento rápido, ele desdobrou a carta que pegou do cofre. As palavras dançavam na sua frente, revelando histórias que ele nunca imaginou serem verdadeiras. Enquanto lia, uma onda de calor tomou conta dele. Mas não era só por causa das chamas. Era o calor da verdade, do choque, da dor e da esperança. Você é parte de um legado que transcende tudo isso, continuou a frase. E Lucas sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Lucas, agora não é a hora, Ana gritou. Mas suas palavras estavam tornando-se distantes. Olga também tentou intervir, mas o que ele lia era mais forte do que qualquer aviso. Mais crucial do que qualquer perigo à sua volta. Os rostos nas fotos eram não apenas de sua avó, mas de uma linhagem rica de luta e superação. Ele viu a mulher na foto de Ana e percebeu que a força daquela linhagem agora pulsava dentro dele. O que quer que sua avó tenha protegido precisava ser revelado. Então, uma nova explosão fez o cabelo de Lucas voar. O teto estava desmoronando e ele percebeu que o momento de agir chegara. Ele se virou e viu seu pai, ou quem achava que era seu pai, se aproximando, com os olhos fixos no álbum. O homem gritou, "Você tem que sair agora, senão tudo estará perdido." Em meio ao caos, Lucas foi tomado por um impulso arcano. "Por favor, me diga que tudo isso é verdade." A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ele conseguisse controlar. O olhar do homem era intenso, quase trágico. "É verdade, Lucas. Sua avó fez tudo isso para proteger você. Havia forças além da nossa compreensão. Mas você é forte, e agora é hora de decidir quem você realmente é." As chamas lamuriavam ávidas, e o som das vozes crescia ao seu redor. "Eu não posso deixar que isso se perca," Lucas gritou, enfrentando a escuridão que se aproximava. O peso dos segredos começava a pesá-lo, mas ao mesmo tempo uma nova mudança estava borbulhando. Ele tinha que sair dali e lutar, não apenas por si mesmo, mas por sua história e pela voz de sua avó. Ele pegou o álbum e se virou para Ana. "Me ajuda, precisamos sair." E enquanto a verdade se desdobrava, eles correram juntos, passando por entre as chamas, mergulhando em um clima de luta e resistência. E então, na porta de saída, algo puxou sua atenção. Era aquele mundo que ele conhecia, mas agora tudo parecia diferente. Ele viu rostos de suas memórias, seus amigos, aqueles que realmente se importavam.
E antes que pudesse pensar muito, uma imagem de sua avó apareceu em sua mente, cheia de coragem, dizendo: "Lute sempre, meu filho, e nunca tenha medo de ser quem você é." Com essas palavras ressoando em sua alma, Lucas finalmente entendeu. A verdade não estava apenas nas páginas do álbum. Ela estava dentro dele. Com o para trás, Lucas se lançou para fora, com Ana e Olga ao seu lado. E enquanto o calor se dissipava, um vento frio soprou, como se estivesse limpando o passado e abrindo espaço para um futuro. Foi ao ver as chamas engolirem o que restava que Lucas sussurrou: "Esse não é o fim. Simplesmente é o começo da minha nova história." Com a vida à frente, a determinação crescia dentro dele. E como um eco em sua mente, lembrou-se da importância de lutar por sua verdade, não importa o quão dolorida fosse. E com isso, a história de Lucas se desdobrou. Agora, um novo caminho se abria diante dele, cheio de mistérios e desafios. E aí, antes de encerrar esse vídeo emocionante, preciso te lembrar de uma coisa importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse espaço a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. E, por favor, não saia deste canal ainda. Clique na próxima história emocionante que está aparecendo para você agora, porque você não vai querer perder o que vem a seguir.